claro que você já sabe o que é uma pirâmide, desde criança. Mas o que já foi para você um brinquedo, agora se tornou um problema de matemática. Você vai ter que aprender a fazer cálculos com a pirâmide. Ô pirâmide, para de rodar aí que você está me deixando tonto. A pirâmide é uma figura espacial chamada de sólido geométrico. E ela pertence à família dos poliedros. Tem sólidos geométricos que não são poliedros. Por exemplo, a esfera, o cilindro e o cone não são poliedros. Eles são chamados de corpos redondos. E o que é mesmo um poliedro? Para você formar um poliedro, primeiro você precisa de um conjunto de pontos chamados de vértices. Vamos mostrar aqui os vértices que formam essa pirâmide. Depois que você tem os seus vértices, você liga esses vértices por segmentos que são chamados de arestas. Então, ligando aqui esses dois vértices V e A, você tem uma aresta, aqui você tem uma outra aresta, aqui outra aresta, aqui outra aresta e assim por diante. Essas arestas vão determinar polígonos que são chamados de faces. Então aqui esse triângulo é uma face, esse triângulo é uma face e assim por diante. Então um poliedro é formado com esse critério. Você tem que ter vértices, arestas e faces. Agora, a pirâmide é um tipo especial de poliedro. Por exemplo, o cubo é um poliedro também, mas ele não é uma pirâmide. O que um poliedro tem que ter para ser chamado de pirâmide? A primeira coisa, a pirâmide tem que ter uma face especial chamada de base. Intuitivamente seria assim, a base é a parte de baixo da pirâmide. No caso dessa pirâmide aqui, que eu fiz de propósito imitando uma pirâmide egípcia, a base é um quadrado, mas a base pode ser qualquer polígono. Pode ser um triângulo, pode ser um quadrilátero qualquer, pode ser um pentágono. E outra coisa, não precisa ser um polígono regular. Ou seja, aqui a base é um quadrado, mas ela podia ser, por exemplo, um losango, podia ser um paralelogramo, podia ser um quadrilátero qualquer com os lados todos diferentes. Ou podia ser um polígono qualquer com N lados e lados diferentes. É claro que a base tem os seus próprios vértices, né, que são esses aqui, e tem também as suas próprias arestas. São chamadas de arestas da base, vértices da base. Outra coisa que a pirâmide precisa ter, ela tem que ter um vértice especial que é chamado de vértice da pirâmide. Esse ponto V aqui em cima é chamado de vértice da pirâmide. Claro que tem outros vértices também, mas eles não são chamados de o vértice da pirâmide.
Esses aqui são vértices da base, né? Quando você fala vértice da pirâmide, você está se referindo ao vértice que não está no mesmo plano da base. Agora, se você ligar esse vértice da pirâmide a cada um dos vértices da base, você vai formar as chamadas arestas laterais. Então, as arestas laterais são os segmentos, que são arestas, que vão do vértice até os vértices da base. É claro que essas outras arestas aqui são chamadas de arestas da base. Então, na pirâmide, a gente tem, quando você fala o vértice, está falando desse aqui. Em relação às arestas, você tem as arestas da base, que são essas aqui embaixo, e você tem as chamadas arestas laterais. Bom, e é claro que a pirâmide tem também um monte de faces, né? Essa face aqui que a gente já viu é a chamada base. Ela pode ser qualquer polígono, já falei. Agora, você tem também as faces laterais. As faces laterais são todas triângulos. São triângulos que ligam o vértice da pirâmide e dois vértices consecutivos da base. Então, todas as faces laterais de uma pirâmide são triângulos. Então, essa pirâmide que nós colocamos aqui, que é parecida com uma pirâmide egípcia, ela é um tipo especial de pirâmide que se chama pirâmide regular. E tem mais, ela é uma pirâmide regular de base quadrada, claro, porque a base é um quadrado. O que uma pirâmide precisa ter para ela ser chamada de pirâmide regular? Duas coisas. A primeira coisa é que a base precisa ser um polígono regular. Pode ser qualquer polígono regular, desde um triângulo equilátero até um polígono regular de n lados. No caso, essa nossa aqui, a base é um polígono regular, que é um quadrado. A segunda coisa que uma pirâmide precisa para ela ser chamada de pirâmide regular, aí você tem três escolhas. Como assim três escolhas? São três propriedades geométricas que são equivalentes. Uma é consequência da outra, tá? Então você pode ter, por exemplo, como sendo a segunda condição, essa aqui. As faces laterais são triângulos congruentes. E, claro, eles vão ser triângulos isósceles também. Como assim isósceles? Esse lado é igual a esse lado aqui. Agora, isso vale para todos os triângulos das faces laterais. São todos iguais e todos eles isósceles. Então, claro, se o problema falar que as faces laterais são todas triângulos isósceles congruentes, pronto, você já tem aqui a segunda condição que você precisa para ter uma pirâmide regular. Agora, se você não tiver essa condição, tem uma outra condição que serve, que é equivalente a ela. É isso aqui, ó. As arestas laterais são iguais. Se você tiver as arestas laterais todas iguais, então, com certeza, claro, você tem que ter isso aqui também. A base tem que ser um polígono regular. Isso aqui você tem que ter sempre. Então, o problema pode não dar essa informação, mas ele pode dar essa aqui, que é equivalente. Ou você chegar a essa conclusão aqui com seus cálculos. Arestas laterais iguais. Claro que esses triângulos aqui são todos iguais, né? Agora, às vezes, você não tem essas condições, mas você tem uma outra condição que serve, que é equivalente a elas duas, que é isso aqui, ó. O centro da base é a projeção ortogonal do vértice. Como assim? Se você estivesse aqui no vértice e traçasse uma reta perpendicular à base, você ia cair exatamente no centro da base. Vamos ver isso aqui mais de perto. Deixa eu colocar aqui o centro dessa base. Claro, como a base é sempre um polígono regular, ela tem um centro, que é o centro do círculo inscrito, que também, ao mesmo tempo, é o centro do círculo circunscrito a esse polígono regular. Vamos colocar esse centro aqui. Então, está aqui o centro, foi chamado de ponto O.
ele é exatamente a projeção. Mas como assim essa projeção? Para ver essa projeção, imagina que essa pirâmide é transparente e você tem um sol do meio-dia. Aí a sombra do vértice ia cair exatamente aqui, né? Vamos desenhar aqui esse segmento que liga o vértice até o centro da base. Então a gente está vendo aqui pontilhado o segmento que liga o vértice ao centro da base, e esse centro é projeção do vértice. É como se você tivesse um sol do meio-dia, né? Aqui não dá para ver, mas aqui dá para você ver. Ó. Então a projeção desse ponto, que é o vértice, é exatamente esse ponto aqui. Isso é a mesma coisa que falar que esse segmento é perpendicular ao plano da base. Vamos colocar essa pirâmide transparente aqui, que vai ficar melhor para a gente ver. Então, é isso aqui que acontece. Você tem o vértice sendo projetado aqui no plano da base. É a chamada projeção ortogonal, né? É uma reta que é perpendicular ao plano da base. E isso aqui acontece na pirâmide regular. O centro da base é a projeção do vértice. Observe que se a altura da pirâmide for um pouco mais alta ou um pouco mais baixa, mas ainda assim mantendo essas propriedades aqui, ela continua sendo uma pirâmide regular. Então, olha só, a gente está mantendo o vértice mais para cima ou mais para baixo, mas ainda ao longo desse segmento aqui, com a projeção sobre o centro da base. Então, a pirâmide fica diferente de uma pirâmide egípcia, mas ainda assim ela continua sendo uma pirâmide regular. E o que tem que acontecer para uma pirâmide ser não regular? É só furar uma dessas condições aqui, né? Se você não tiver essa condição sendo satisfeita ou essa condição 2 sendo satisfeita, claro, se uma não é satisfeita, automaticamente as outras duas que são equivalentes não são mais satisfeitas. Por exemplo, se a gente fizer com que a projeção do vértice não fique mais sobre o centro da base. Pronto, então eu tirei o vértice de posição lateralmente, de tal forma que a sua projeção não está mais no centro da base. Então deixou de ser uma pirâmide regular. Automaticamente as faces laterais não são mais triângulos iguais, e também automaticamente as arestas laterais não são mais todas iguais. Qual seria uma outra maneira de uma pirâmide não ser regular? É a sua base deixando de ser um polígono regular. Por exemplo, vamos fazer essa base aqui deixar de ser um quadrado. Pronto, agora a nossa pirâmide não é mais regular porque a sua base não é mais um polígono regular. É um quadrilátero que não é um quadrado, né? E agora temos uma outra pirâmide aqui, que é uma pirâmide que não é de base quadrangular, né? Claro, ela não é regular porque a base não é um polígono regular, tem os lados completamente diferentes, mas são aí 8 lados, né? A base é um octógono qualquer, não regular. Então isso aqui é um típico exemplo de uma pirâmide que não é regular. É claro que uma pirâmide como essa tem muitos elementos geométricos para calcular, né? Os cálculos aqui vão ser muito complicados, porque os lados são diferentes, os ângulos são diferentes. Então, nós vamos trabalhar nos problemas, principalmente com pirâmides regulares, que elas são mais fáceis de trabalhar, que os cálculos são mais simples. Então, nós vamos passar a trabalhar agora apenas com pirâmides regulares. Quando a pirâmide é regular, você pode fazer um monte de cálculos, calcular vários elementos geométricos dela. Nós temos aqui uma pirâmide regular que a gente pode mudar para ela ser uma pirâmide regular de base triangular, de base quadrangular, com pentagonal, hexagonal e assim por diante.
Então, lembrando das propriedades das pirâmides regulares. A base sempre é um polígono regular. A projeção do vértice cai no centro desse polígono regular sempre. As arestas laterais são iguais. As faces laterais são triângulos isósceles e congruentes, são todos iguais. Então, eu vou fazer a demonstração usando a pirâmide regular de base quadrangular, mas o princípio serve para qualquer outra pirâmide regular. A ideia é calcular todos os elementos da pirâmide. O problema tem que dar algumas informações básicas. Por exemplo, normalmente é dada a altura da pirâmide. Olha só, apesar da nossa pirâmide ser transparente, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrancar essa face aqui, que fica mais fácil para a gente ver o que tem lá dentro. Pronto, agora arrancamos essa face aqui, a gente pode ver os elementos lá dentro, né? Então a ideia é calcular todos esses elementos aqui. Claro, os elementos que não forem dados você pode calcular. Normalmente o problema informa a altura da pirâmide. Então a altura da pirâmide normalmente é dada pelo problema. Se não for, tem que ser dado algum outro elemento para você poder calcular a altura. Normalmente os problemas pedem também para a gente calcular as arestas. Então a ideia é calcular todo mundo. É claro que você tem que ter também informações sobre a base. No caso aqui a gente tem uma base quadrada. Por exemplo, o problema pode informar o número de lados da base, né? Uma pirâmide de base quadrada. Uma pirâmide regular de base quadrada. Então é informado o n, que é o número de lados da base, e é informado, por exemplo, quanto que vale o lado da base. Quanto que é essa medida aqui. Eventualmente, o problema pode informar, ao invés do lado da base, ele pode informar esse número aqui, que é o raio da base. Então pode ser informado isso aqui, o número de lados e quanto que vale o raio da base. Esse raio da base, na verdade, é o raio da circunferência circunscrita à base. Bom, e você vai ter que usar um pouco de geometria plana aqui. Olha só, a base é um polígono regular que você tem que resolver. Aí, dependendo do número de lados, o cálculo vai ser diferente. Por exemplo, eu coloquei aqui uma pirâmide de base quadrada. Então, se a base é quadrada, nós temos aqui ângulos de 45 graus. Ó. Isso aqui são as diagonais de um quadrado, você tem ângulos de 45 graus. E esse ângulo aqui é 45 graus, aqui 45 graus também. Então, essas grandezas estão relacionadas. Esse segmento é a metade do lado da base. Esse segmento aqui é o raio da base. E esse segmento aqui se chama apótema da base. Então, você pode trabalhar com esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, para relacionar os elementos da base. Essas grandezas todas estão relacionadas. O lado com o raio da base com o apótema da base. É só você fazer um Pitágoras e você vai poder relacionar todo mundo aí. Como assim relacionar? Porque você tem uma medida e quer saber a outra, né? Por exemplo, se você sabe que aquele ângulo ali é 45 graus e sabe apenas a medida da base, você pode calcular todo mundo aqui nesse triângulo. Você tem a medida da base, esse triângulo aqui é um triângulo que tem ângulos 45 e 45 graus. Então, o apótema é igual a essa medida aqui, que é a metade do lado. E aí, fazendo um Pitágoras, você descobre essa hipotenusa, que é o raio da base. Para que eu quero saber o raio da base? Se ele não der, você calcula. E qual vai ser a utilidade? É porque, sabendo o raio da base, você pode descobrir o valor da aresta. É só você trabalhar com esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo é um triângulo retângulo e ele tem como catetos a altura e o raio da base.
E a hipotenusa é uma aresta lateral. Então você pode calcular as arestas laterais, ou então relacionar essas arestas com a altura e com o raio da base. E aí você descobre a aresta, se você não sabe, ou você pode, dada a aresta e o raio da base, você pode descobrir a altura. Então, os problemas dão normalmente duas grandezas e você tem que descobrir uma terceira grandeza. E aí você usa Pitágoras nesse triângulozinho aqui. Tem um outro triângulo retângulo aqui na figura, que é esse aqui, ó. Esse triângulo retângulo, ele tem como catetos a altura e o apótema da base. E tem como hipotenusa esse segmento aqui que está em verde. O que esse segmento verde é? Ele é a altura de um triângulo da base. Isso aqui serve para alguma coisa? Sim. Se você quiser saber, por exemplo, a área lateral da pirâmide, você tem que saber essa medida aqui, que é a base desses triângulos, né? E você tem que saber também essa medida aqui dessa altura desses triângulos que está em verde. Então você pode relacionar essas grandezas todas através de um Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui. Você tem a altura da pirâmide, você tem o apótema da base e você tem a altura de um dos triângulos da base. Pronto, então se você precisar da área lateral, você vai ter que descobrir essa altura aqui dos triângulos da base e você faz com Pitágoras nesse triângulo retângulo aí. Tem um outro triângulo retângulo aqui que muita gente esquece. É esse que eu vou marcar agora. Esse triângulo retângulo tem os seguintes elementos. A hipotenusa é uma aresta lateral, igualzinha essa aqui que eu deixei marcada. É igual a essa. Todas são iguais, né? E os catetos são esse aqui, que é a metade da aresta da base. E o outro cateto é isso aqui, ó. Que é esse segmento? Isso aqui é a altura de um dos triângulos da base. Poxa vida, então se o problema dá para você a aresta da base e a aresta lateral, você pode fazer um Pitágoras nesse triângulo verde aqui e descobrir quanto que é a altura de um dos triângulos da base, para saber a área lateral, né? Então essas grandezas todas estão relacionadas graças a esses triângulos retângulos que eu apresentei. Agora vamos voltar a falar um pouquinho sobre a base. Eu coloquei aqui uma base quadrada, mas a base pode ter outros formatos, né? Por exemplo, se for uma base triangular, o que vai acontecer? Os seus triângulos retângulos, aqueles 4 triângulos retângulos aí que eu mostrei, eles vão estar lá do mesmo jeito. Você vai usar as mesmas fórmulas, o mesmo teorema de Pitágoras em cada um deles para calcular todo mundo. A diferença vai ser aqui, na base da pirâmide. Se você tiver uma pirâmide de base triangular, você tem que lidar com o triângulo equilátero. Você tem que saber a relação entre o lado, o raio, o apótema e os ângulos. No caso aqui, nesse triângulo azul que fica na base, quais são os ângulos desse triângulo? Olha, isso aqui é um ângulo de 60 graus, porque você tem um total de 360, você dividiu por 3 primeiro, porque a pirâmide é triangular, e aí você pegou a metade. Então esse triângulo aqui, ele tem aqui um ângulo de 60 graus. Então esse triângulozinho aqui é um triângulo retângulo do tipo 30 graus, 60 graus e 90 graus. Então você vai usar as propriedades desse triângulo para calcular quem estiver faltando. Se a pirâmide for quadrangular, a gente já viu como é que faz, né? Esse triângulo aqui vai ser um triângulo
do tipo triângulo, retângulo e isósceles. Um triângulo de ângulos 90, 45 e 45. É claro que se você tiver outros tipos de polígonos, vai ficar um pouco mais difícil. Por exemplo, se for uma base pentagonal, aí você vai ter que lidar com esse ângulo aqui. Quanto que é esse ângulo? 36 graus, é uma continha chata, que tem raiz de 5, né? Mas normalmente eles não colocam esses polígonos mais difíceis. Eles colocam o triângulo ou o quadrado, ou até o hexágono. A pirâmide de base hexagonal também é uma pirâmide fácil de você trabalhar. Bom, se a base for um hexágono regular, você vai ter um monte de segmentos iguais aqui, né? Por exemplo, cada um desses triângulos aqui vai ser um triângulo equilátero. Esse triângulo aqui é equilátero, esse aqui é equilátero, todo mundo aqui é equilátero. Claro, e isso aqui que está em azul e verde é um triângulo equilátero cortado ao meio, né? Pela sua altura. O que vai acontecer também? Vai acontecer que esse raio vai ser igual a esse lado, porque o triângulo é equilátero. Então, um lado é igual ao raio. Esses ângulos todos aqui são 60 graus. E aqui é 60 graus dividido ao meio, que é 30 graus, 30 graus. Então, também é um triângulo fácil de trabalhar. É o triângulo 30, 60, 90. É a mesma coisa que o triângulo que aparece quando você tem a base triangular. Você tem também aqui um triângulo 30, 60, 90. E aqui em cima, com esses outros triângulos, você procede da mesma forma. São todos triângulos retângulos, você vai usar Pitágoras, joga lá os valores que você conhece e aí você calcula o lado que estiver faltando. Então, com isso, você consegue calcular todos os elementos da pirâmide regular. Essa questão caiu numa prova da EPICAR. Ela dá aqui uma barraca com as suas medidas. Originalmente, ela tinha um enunciado diferente, com outras informações, e ela pedia para você calcular o custo para construir essa barraca. Eu modifiquei o enunciado para pedir apenas a parte mais difícil, que são os elementos relativos a essa pirâmide regular de base hexagonal que forma o telhado da barraca. Então, estou pedindo aqui que você calcule as arestas laterais dessa pirâmide, que são segmentos como esses aqui, ó. São 6 ao todo, né? São todos iguais. E também você tem que calcular a área lateral dessa pirâmide que forma o telhado. Essa área lateral é formada por 6 triângulos. E aqui tem várias medidas. E as medidas importantes para você fazer os cálculos que o problema pede são duas. Primeiro, a altura da pirâmide, que está aqui, ó, 2 metros. E a outra medida é isso aqui, ó, 2 metros. Isso aqui é o lado do hexágono regular que forma a base. Claro que se esse segmento vale 2 metros, esse outro aqui é 2 metros também, e todo mundo aqui é 2 metros, né? Então, o lado do hexágono que forma a base da pirâmide tem 2 metros e a altura da pirâmide também tem 2 metros. Então, vamos marcar aqui a altura da pirâmide, que é igual a essa medida aqui, que ele deu, que é 2 metros. Então, está aqui a altura da pirâmide e ela é igual a esse segmento aqui que o problema deu, que vale 2 metros. E vamos traçar também um dos lados desse hexágono regular que forma a base, que são iguais a esse segmento aqui que foi dado, que é 2 metros. Então, na nossa pirâmide regular, nós temos aqui a altura vale 2 metros e o lado da base vale também 2 metros. Isso é suficiente para você calcular tudo dessa pirâmide. Então, olha aqui a pirâmide que forma o teto da barraca. Por favor, pare de rodar. O que nós sabemos sobre essa pirâmide é que ela tem uma altura igual a 2 e tem a sua base hexagonal com lados iguais a 2. Bom, a gente tem que descobrir o valor da aresta que o problema pede, que é esse segmento aqui.
Para isso, nós vamos fazer um Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo tem a hipotenusa igual à aresta, tem um cateto igual à altura, e o outro cateto é esse segmento aqui, que é o raio da base. Como assim raio da base? É o raio do círculo circunscrito à base. Como isso aqui é um hexágono irregular, esses polígonos todos aqui são triângulos equiláteros, né? Então, essa medida aqui, que é o lado da base, que vale 2, é igual a essa medida aqui, que é o raio da base, que vale 2 também. Então, nós temos isso aqui valendo 2. Com isso, nós podemos voltar aqui nesse triângulo retângulo e fazer o Pitágoras para achar essa hipotenusa, tá? Então, a altura vale 2 e o raio da base também vale 2. Lembre disso. O problema também pede a área lateral. Então, para saber a área lateral, nós temos que usar aqui 6 triângulos, né? São 6 triângulos isósceles que formam as faces laterais. E para calcular a área de cada um desses triângulos, já que a gente sabe a base vale 2, né? Só falta descobrir a altura. A altura é esse segmento aqui que está em verde. E como que a gente pode descobrir esse segmento? Fazendo um Pitágoras nesse triângulo retângulo que está marcado em verde aqui. O que que a gente sabe desse triângulo retângulo? A hipotenusa é a aresta lateral que a gente vai calcular ainda. E esse cateto aqui é a metade do lado da base, que vale 1, né? Se o lado aqui vale 2, então isso aqui é metade do lado, vale 1. Então a gente já tem praticamente tudo para calcular o que o problema pede. Vamos calcular isso. Então nós temos aqui a altura da pirâmide, que vale 2. E temos aqui o raio da base, que vale 2 também. Por que mesmo, hein? É porque isso aqui é um hexágono regular. E no hexágono regular você tem o raio igual ao lado, né? Você vai formar 6 triângulos equiláteros aqui. Então, se aqui vale 2, aqui também vale 2 e aqui vale 2. Então, essa medida vale 2. E essa medida aqui é a altura, que vale 2 também. Nós temos que calcular essa aresta aqui. Para isso, nós vamos fazer um Pitágoras nesse triângulo retângulo. Então, fazendo aqui um Pitágoras nesse triângulo retângulo, chamando isso aqui de A, que vai ser a nossa aresta. Então, vai ficar A ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso vai dar 4 mais 4, 8. Então, A ao quadrado igual a 8. O A vale raiz quadrada de 8. Que você pode simplificar isso aqui, né? Raiz de 8 vai dar 2 raiz de 2. Então, nós já temos aqui o valor da aresta. Outra coisa que o problema pede é a área lateral. Temos que encontrar a área de cada triângulo desse. No caso, nós vamos trabalhar com aquele triângulozinho verde, se lembra? Vamos fazer um deles aqui. Olha aqui, ó. Esse segmento, que é a altura de um desses triângulos. Vou precisar dessa altura para poder calcular a área do triângulo. A gente tem esse pedacinho aqui que vale 1, que é metade do lado da base. E a hipotenusa desse triângulo a gente já sabe, que é a aresta da pirâmide. Aresta lateral, né? Que vale, vamos colocar raiz de 8. Raiz de 8 aqui. Então esse triângulo tem os seguintes elementos. E agora vamos fazer o Pitágoras nesse triângulo retângulo. Vamos chamar de x essa altura aqui, esse segmento verde, x. Então, fazendo Pitágoras aqui, vamos ficar com raiz de 8 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, isso aqui vai ficar raiz de 8 ao quadrado, vai dar 8. Isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 1.
Passo 1 para lá, vamos ficar com 7 é igual a x ao quadrado. Então, quanto é que vale o x? O x vale raiz quadrada de 7. Então, já temos aqui a aresta lateral, que a gente já tinha calculado, e agora temos esse segmento aqui. Bom, a aresta já está respondido, só falta calcular a área total aqui do nosso telhado, né? São 6 triângulos. Então, vamos chamar de S, essa área total. São 6 triângulos, então 6 vezes. Quanto que é a área de um triângulo desse? Bom, são triângulos isósceles, com base 2. A base vale 2, né? E a altura é esse x aqui, que é a raiz de 7. Então, vai ficar base vezes altura sobre 2. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 7 sobre 2. Esse 2 vai cortar, isso vai ficar, então, 6 raiz de 7. Então, as respostas do nosso problema. A aresta lateral vale raiz de 8, que se você quiser você pode escrever como 2 raiz de 2, que é a mesma coisa. E a área lateral total que ele está pedindo é isso aqui, ó, 6 raiz de 7.